E aí, depois que eu faço a coleta desse exame, que a máquina lê e faz a análise laboratorial, como que eu vou fazer essa interpretação de dados? Primeiro, eu vou interpretar o pH, se o pH está alto ou se o pH está baixo, ou seja, se ele está ácido ou se ele está básico, alcalino. Depois, eu vou verificar a minha PaCO2, que é a minha pressão arterial de gás carbônico, se ela está alta ou se ela está baixa. E o bicarbonato, se está alto ou está baixo. Porque dependendo da alteração desses dois parâmetros, é que eu vou saber se eu tenho uma alteração respiratória, ventilatória, ou se eu tenho uma alteração metabólica. Por último, eu vou avaliar a pressão parcial arterial de oxigênio e a saturação de oxigênio, porque a pressão é uma coisa e a saturação é outra. Eu vou saber se o meu pulmão está tendo capacidade de levar oxigênio para todos os tecidos do meu corpo. Aqui eu vou trazer exemplo de como a gente interpretar o resultado da gasometria, com todos os itens que eu já falei, que a gente tem que observar na hora da análise, se o sangue que foi coletado foi realmente sangue arterial, se não foi sangue venoso, porque senão dá erro na leitura, o aparelho tem dificuldade para ler e os valores estarão totalmente alterados porque não fez uma leitura do sangue correto. Se o armazenamento foi feito de forma correta, se houve a parinização da seringa para colocar no gasômetro, porque senão coagula o sangue, eu também tenho uma dificuldade por leitura, e perceber se o paciente está em ambiente, em oxigenação ambiente, ou seja, no ambiente nós temos a porcentagem apenas de 21% de oxigênio na atmosfera, ou seja, a gente só respira isso quando nós estamos respirando espontaneamente. Quando eu tenho suplementação de oxigênio, eu posso aumentar essa porcentagem até 100%. Então, na hora que o paciente foi realizada a coleta nele, ele estava em ambiente ou ele estava em oxigênio suplementado? E se estava em oxigênio suplementado, em quantos por cento esse oxigênio estava? Aí a gente tem aqui o exemplo, um resultado de gasometria, né? Percebendo que o pH deu 7,30. A gente sabe que o valor de referência normal é de 7,35 a 7,45. Ou seja, esse pH está diminuído. A gente pode dizer que temos um quadro de acidose, porque menor do que 7 é um pH ácido. Minha pressão parcial arterial de CO2 e dióxido de carbono está 69 milímetros de mercúrio, quando o normal, o valor de referência, é de 35 a 45. Então, percebam que 69 é um número muito aumentado para o valor de referência. Percebam que o pH e a PaCO2, elas são inversamente proporcionais. Então, quando o pH está baixo, a PaCO2 está alta, como ocorre nesse exemplo. E quando eu tenho alteração da PaCO2, eu posso dizer que é um distúrbio respiratório. Como ela está alterada elevada, eu tenho aqui um distúrbio respiratório. A pressão arterial de oxigênio está em 50 milímetros por mercúrio, quando o valor de referência é de 80 a 100. Então, podemos perceber que a oxigenação desse paciente está bem caída, bem diminuída. O bicarbonato está 28,3 miliequivalente. O normal é de 22 a 26. Então, 28 não é assim uma alteração muito exorbitante, não é algo muito desesperador para se configurar como um distúrbio metabólico. O que acontece é que o corpo, quando a gente tem alguma função do nosso corpo desestabilizada, outro sistema tenta compensar para que a gente retome o equilíbrio que o nosso corpo tanto precisa e que ele tanto trabalha para manter. Então, como eu estou com a PaCO2 elevada, o bicarbonato está tentando também se elevar para normalizar o pH do sangue. Então, ele só está compensando. A minha saturação arterial de oxigênio está em 82%, quando o normal é igual a 95% ou acima de 95%. Então, esse paciente está em hipoxemia. Existe uma diferença entre hipoxemia e anóxia. Hipoxemia, como a gente percebe, que o prefixo hipo sugere diminuição, então tem diminuição da oxigenação. Anóxia é quando o paciente está sem nenhum oxigênio.
Então, nós temos um quadro de acidose respiratória, porque o pH está ácido, a minha PaCO2, que é o dióxido de carbono, gás carbônico, ela está aumentada, então eu tenho um quadro de acidose respiratória. pH do sangue está baixo, então ele está ácido, e eu estou tendo dificuldades para eliminar o gás carbônico da respiração, então eu tenho uma acidose metabólica. Aqui nós temos outro resultado de gasometria, o pH está 7,60. O normal é de 7,35 a 7,45, ou seja, o pH está muito alto. Quando o pH está alto, ele está alcalino, então o meu sangue está alcalino. Eu tenho um quadro, então, de alcalose, o pH está alto. Novamente, pressão arterial de CO2, de gás carbônico, ela é inversamente proporcional ao pH. No exemplo anterior, o pH estava baixo e a PaCO2 estava alta. Aqui nós temos o contrário, o pH está alto e a PaCO2 está baixa. Só que o valor de referência da PaCO2 é de 35 a 45. E aqui ela está 33 milímetros de mercúrio. Então, não é uma diminuição tão relevante assim para o organismo. Minha pressão arterial de oxigênio está 90 milímetros de mercúrio. O normal é de 80 a 100, então estamos no nível, nos parâmetros normais. O bicarbonato está 40 miliequivalentes por litro, então ele está muito aumentado, porque o valor de referência é 22 a 26. Quando eu tenho uma alteração de bicarbonato, é uma alteração metabólica. Então, eu já posso dizer que eu tenho um quadro de alcalose metabólica aqui nesse exame. Minha saturação arterial de oxigênio está 98%, está dentro dos parâmetros normais também, que é acima ou igual a 95%.